É isso aí, galera, este é o Nerd na TV, o seu canal da cultura pop, do entretenimento geek. E aqui estamos nós com mais um Top 10, galera. Esse aqui é um que alguns amigos meus já tinham pedido para fazer, eu sempre tive vontade de fazer. E eu acho que é interessante porque a gente às vezes pensa, a gente acha que o Brasil não tem personagens de HQ, de quadrinhos, voltados para o público não infantil, né? A gente está muito acostumado apenas com a Turma da Mônica, né? Que tem todos os méritos de estar aí no mercado fazendo sucesso há mais de 50 anos. E mesmo nas inovações dela que não agradam o seu público usual, ela acaba agradando novos públicos. É incrível a força que a Turma da Mônica tem, que os estúdios Maurício de Souza tem. Mas hoje nós vamos falar de personagens que originalmente não foram feitos para o público infantil, correto? Para um público mais adolescente, mais infanto-juvenil, beleza? E é preciso a gente entender que, a princípio, muitos dos nossos heróis, os heróis nacionais, os heróis brasileiros, eles foram cópias descaradas de heróis estrangeiros, né? De heróis americanos sobretudo. Aos poucos essa chupinhação grosseira foi se tornando apenas uma inspiração e a gente nota referência nesses personagens daqueles que os inspiraram, mas já não tão aquela coisa tão descarada, né? Então vamos lá, vamos começar com o número 10, Capitão 7. Galera, o Capitão 7, só olhar no visual dele a gente já sabe que ele foi claramente inspirado no Super-Homem, né? Foi levemente inspirado no Super-Homem. Mas aí o que acontece, gente? A história dele ela é um tanto oposta, um tanto na contramão do Super-Homem. Ao invés de ser um alienígena que vem de outro planeta para a Terra e aqui ele ganha superpoderes por causa da radiação do nosso Sol amarelo, Capitão 7 era uma criança terráquea que foi levada para outro planeta por um grupo de alienígenas. Chegando lá, ela ganhou poderes naquele planeta e voltou para a Terra para defender a Terra, né? Comando estelar! Flashman! Nós temos aí, esse personagem, ele fez bastante sucesso na sua época e ele chegou a inclusive ganhar um programa de TV, né? Que era apresentado na TV Record, Canal 7, daí Capitão 7, galera, entendem? Devido a ele ser tão claramente chupinhado do Super-Homem, né? Ele tá em 10º lugar, mas ele tem que estar, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro herói brasileiro, então vamos dar um pontinho pra ele aí, merece estar no ranking com certeza. 9º lugar, Bracan. Bracan, ele é uma criação do grande Mozart Couto. E a gente percebe nas histórias do Bracan que o Mozart Couto poderia tranquilamente desenhar e roteirizar as histórias do Conan, já que o Bracan é totalmente inspirado, levemente inspirado no Conan. Mas apesar disso, gente, grande semelhança dos personagens dele ser claramente aí uma tentativa de capitalizar em cima do público do Conan, o Bracan, ele tem muito boas histórias. Vamos supor, se de repente você trocar o nome Bracan por Conan, você terá excelentes histórias do Conan, tá? É realmente um personagem muito legal, um personagem não é tão original, mas vale para ver aí a grande arte do Mozart Couto, facilmente um dos melhores desenhistas brasileiros aí de todos os tempos, tá? Um mestre do traço, beleza? Em 8º lugar, Penitente. Penitente é uma obra roteirista desenhista que atende pelo codinome de Lorde Lobo. Realmente eu não me lembro do nome verdadeiro do criador, tá, gente? Não me lembro mesmo. Ainda assim, né, aqui a gente já tem o seguinte, o Penitente ele tem clara influência, que realmente já, sem ironia, né, ele é apenas influenciado realmente por heróis, aquela linha de herói que morre e volta para continuar sua missão. Isso acontece com o Spawn, isso acontece com o Corvo, entende? Penitente, se ele tivesse sido lançado nessa época, que esses personagens estavam realmente em alta, é muito provável que ele tivesse explodido em sucesso, né? Mas é o seguinte também, né, gente? O roteiro é muito interessante, é a história de um assassino que ele morre, né? Como eu disse, é bem parecida com a história do Spawn, e ele volta pra... Agora a missão dele é matar apenas pessoas más, né? E ele é um zumbizão, né? Ele é um morto-vivo herói, né? Coisa que a gente não vê com tanta frequência assim, né? Normalmente o morto-vivo herói normalmente é um vampiro, esse não, esse é um zumbizão mesmo, tá? Eu encontrei apenas 2 números nas bancas quando esse personagem estava sendo lançado. E é interessante que o cara lançou colorido, o cara teve a coragem de lançar colorido. Ótimos desenhos, uma história para quem gosta de história de terror, para quem gosta daquela história com bastante violência gráfica, um prato cheio. 8º lugar,
O Penitente. Falar inglês é um dos melhores autoinvestimentos que uma pessoa pode fazer. E com o método Projeto Falar Inglês, você vai aprender a falar inglês fluentemente e de forma dinâmica, sem aquelas enrolações, o famoso embromation, que muitas vezes é vendido para quem quer aprender inglês. O Projeto Falar Inglês já ajudou pessoas a começarem do básico e irem para o intermediário e o avançado de forma eficiente e dinâmica. E isso vai enriquecer o seu currículo profissional como poucas coisas podem. Conheça o Projeto Falar Inglês. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. 7º lugar, Blue Fighter. Agora, fugindo um pouco da influência dos heróis ocidentais, Blue Fighter ele é claramente inspirado nos tokusatsus, né? Aqueles heróis em live action japoneses que explodiram em audiência na Rede Manchete. Claramente o visual deles, a história dele lembra bastante a do Kamen Rider Black, grande sucesso aqui no Brasil e que com certeza ainda vai ter o seu tudo sobre aqui no Nerd na TV. E o Blue Fighter é o que? Ele é um Domon, é um lutador, um ótimo lutador que acaba sendo sequestrado por uma organização criminosa aí, que o submete a uma operação e ele, antes de se tornar o assassino que ele estava sendo criado para ser, ele foge, né, e vira um herói, passa a combater essa organização. Com certeza vocês lembraram do Kamen Rider com essa história. Mas o visual dele é muito interessante e ele, infelizmente, durou pouco no Brasil, né? Eu me lembro que que as histórias dele eram publicadas numa revista, né, em partes, e depois ele foi lançado avulso. Criação do Alexandre Nagado. Tá aí, 7º lugar, Blue Fighter, herói bem divertido as histórias dele, viu, galera? 6º lugar, O Morto do Pântano. Galera, um dos grandes gênios da HQ Nacional, tá? Um dos grandes desenhistas da HQ Nacional, o Eugênio Colognesi, ele criou esse personagem nos anos 60, portanto ele é anterior ao Monstro do Pântano, da DC Comics, e é anterior ao Homem-Coisa também. E o que nós temos aqui? É importante lembrar que ele não é um herói, viu, galera? Ele é um personagem de HQ de terror. Tem um visual bem parecido com o daquele esqueleto do Contos da Cripta, com a diferença que ele participa ativamente das histórias, né? Normalmente, ele tá quietinho lá no pântano dele e algum malfeitor aparece lá e ele, com seu pequeno machado, decepa a cabeça do cara da maneira mais cruel possível. A ideia dessa HQ sempre era mostrar que os verdadeiros monstros estão fora do pântano, né? É um personagem bem legal, tá? E assustador, cara. Ele era realmente assustador. Acho que poucos no mundo desenhavam monstros com tanta maestria quanto o Eugênio Colognesi. Em 5º lugar, Zora, a Mulher Lobo. Bom, galera, a Zora ela é uma criação do Rodolfo Zala e ela era publicada pela mesma editora que publicava O Morto do Pântano, a revista Mestres do Terror. E ela não era uma heroína também, ela era uma vilãzaça, né, que utilizava a beleza dela para atrair as vítimas e na hora H ela virava um lobisomem bestialzão e destripava geral. Mais uma personagem interessantíssima da revista Mestres do Terror. Nos anos 60 esse tipo de HQ era muito popular no Brasil e a Zora estava sem dúvida entre as personagens mais populares do gênero nessa época. Em 4º lugar, Milar, o Homem Mistério. Mais uma criação de Eugênio Colognesi, galera. Esse sim, um super-herói interessantíssimo, galera. Tem um visual muito legal mesmo. E é preciso entender, esse símbolo do relâmpago no peito dele, o Colognesi jurava que não tinha nem se ligado que era idêntico ao símbolo do Flash. E eu, sinceramente, até acredito. Acho que é só um relâmpago, né? Ninguém se atentava a isso, né? Não é como o S do Super-Homem, que é muito estilizado, né? Mas tudo bem, vamos deixar pra lá. Repare que esses personagens a quais a gente está se referindo agora, eles não são tão inspirados assim em outros que já existiam. Eles simplesmente têm algumas semelhanças porque é impossível a gente não absorver nada, né, daquilo que a gente vê. No caso do Milar é interessante porque ele era um alienígena que vinha aqui para a Terra para impedir que catástrofes naturais ou mesmo catástrofes induzidas destruíssem a Terra como destruiu outros planetas que ele visitou. E ele acaba combatendo o crime. O rosto dele nunca é mostrado e ele tem algumas semelhanças com o herói da Hanna-Barbera Space Ghost. Porém, ele começou a ser publicado alguns anos antes do Space Ghost começar a passar no Brasil. Então nós não sabemos se o Colognesi teve alguma inspiração. O visual é bem diferente, mas a atitude, né?
Então a gente não sabe. De qualquer forma, é um super-herói bem interessante. Ele tinha dois desintegradores, o poder dele vinha do seu cinturão atômico. Aí, Millar, o Homem-Mistério, merecia um revival, hein? Merecia uma releitura aí pros leitores de agora. Em terceiro lugar, Astronauta, da Graphic MSP. Bom, galera, eu falei do grande mérito dos HQs do Maurício de Souza no início, e o Graphic MSP, ele tenta trazer os personagens do Maurício de Souza para uma outra visão, para um outro tipo de público, né? O Astronauta, na minha opinião, foi o mais bem sucedido de todos. Ele se tornou de fato um herói de HQ, lembrando bastante o clássico Flash Gordon. A gente vê, ele foi o mais longevo do Graphic MSP. Foram publicadas 4: Astronauta Magnetar, Astronauta Singularidade, Astronauta Assimetria e Astronauta Entropia. Foram 4 HQs muito bem desenhadas pelo grande Danilo Beruti, também roteirizadas por ele, e são histórias de ficção científica que não devem nada para histórias estrangeiras, tá, galera? Esse daqui, talvez a gente coloca aí numa posição bem elevada por causa da arte em si, né? Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês aí que acompanham o Nerd na TV provavelmente já leram este marco, verdadeiro marco aí das HQs nacionais. Em segundo lugar, o Judoka. Esse é um dos meus personagens preferidos das HQs nacionais, gente. O Judoka, ele surge num momento muito difícil no Brasil, tá? O Brasil vivia uma censura muito forte nessa época. E o Judoka, ele acabava fazendo meio que um papel de mostrar, assim, um lado mais patriota do herói brasileiro. Mostrava muito das paisagens bonitas do Rio de Janeiro, tudo tal. Ele era um judoca que combatia o crime, tá? As histórias dentro daquilo que se esperava de uma HQ na época, mas ainda assim era muito legal, tudo. Eu acho que o Judoka acabou perdendo um pouco do time, né? Eu acho que na época que o mangá tava explodindo no Brasil e no mundo, personagem como o Judoka, altamente ligado às artes marciais, tudo, ele poderia ter ganhado um revival e poderia ter explodido, poderia ter se tornado novamente um personagem conhecido. É sem sombra de dúvidas um personagem muito carismático, merecia ser conhecido pelas novas gerações. O Judoka, assim como o Demolidor salvou um velhinho de ser atropelado, esse daqui também salvou o velhinho de ser atropelado, mas em vez de ficar cego e ganhar poderes que ampliam seus sentidos, ele ganhou lições de judô desse mestre aí, desse velhinho aí, e se tornou um herói que combate o crime. Então tá aí, em segundo lugar, o Judoka. Lógico que se fossem fazer um revival dele, teria que haver todo um trabalho para trazer as histórias dele, fazer uma coisa mais verossímil, né? Mas ainda assim, eu apostaria que o Judoka poderia dar certo nos dias de hoje, sim. E vamos para uma menção honrosa ao Capitão Ninja. O Capitão Ninja era o garoto propaganda da revista Gamers, ele era o mascote da revista Gamers. Ele acabou numa época onde, lá pro final, segunda metade dos anos 90, quando estavam tentando aquecer o mercado de HQ no Brasil, o Capitão Ninja ganhou uma revista de quadrinhos própria e acabou virando integrante da equipe UFO Team. Também tinha uma revista, né? É um personagem meio cômico, né? Meio bufão, meio sei lá, uma versão bem lightzinha do Deadpool, talvez, mas é anterior ao Deadpool, bom lembrar. Criação de um dos grandes desenhistas brasileiros, um dos grandes caras dos quadrinhos brasileiros, que é o Marcelo Cassaro. Mas tá aí, eu acho legalzinho as histórias dele também. É um personagem bem carismático, tá? Um personagem bem carismático. Acho que poderiam insistir um pouquinho mais. Poderiam insistir um pouquinho mais nas histórias dele. Mas tá em menção honrosa para o Capitão Ninja. E em primeiríssimo lugar, bom galera, eu acho que poucos personagens tiveram uma longevidade tamanha sem ter como alvo o público infantil. Estou falando da Mirza, a Mulher Vampiro, criação do Eugênio Colognesi, e também fazia parte da revista Mestres do Terror. O Colognesi, além dele ser muito bom em desenhar monstros, ele também era mestre, ele era uma fera no desenho da figura feminina, né? A Mirza era dona de uma beleza assim, incrível, né? E ela exercia um fascínio muito grande sobre as vítimas dela. E esse era o interessante da Mirza, né? Ideia de atrair a vítima com a sua beleza, na hora H é nhaque no pescoço, né? Bem isso mesmo, né? Ela não era uma heroína também, assim como acontecia com a sua colega de editora Zora. Ela não era uma heroína, tá? Ela era a personagem principal, mas não era uma heroína. Mirella Zamanova, seu verdadeiro nome, ela era herdeira de um nobre decadente, isso na Polônia, era a 7ª filha desse nobre decadente, e ela teve essa linhagem amaldiçoada, né? Daí ela se tornou uma vampira.
É uma história um pouco fora dos padrões, né, das histórias de vampiro. Mas ela é... A ideia do Colonhese era fazer uma versão feminina do Drácula. Assim como o Drácula muitas vezes utilizava do charme dele para atrair as vítimas, ela fazia a mesma coisa com as vítimas dela. E ela também tinha um mordomo. Não pode deixar de ter um mordomo corcunda. Nesse caso, o Brooks. Sempre junto com a Mirza, sempre acompanhando ela nas atrocidades que ela comete. De qualquer forma, tá aí uma personagem interessantíssima. Mais uma vez, como eu disse, nós tivemos sim personagens que foram chupinhados e personagens estrangeiros, mas a Mirza, ela não foi chupinhada, tá? Ela é anterior à Vampirella. Ela foi criada há 3 anos antes da criação da Vampirella, tá, galera? Isso é muito bom deixar claro aqui. Galera, esse foi o nosso top 10 dos personagens das HQs brasileiras. E galera, quero saber de vocês. Vocês têm algum personagem que vocês acham que faltou nessa lista? Se tiverem, mandem pra gente, curtam, compartilhem, vamos ajudar o nosso Nerd na TV crescer, beleza, galera? Então aquele abraço, valeu!